super la gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste sábado, a Igreja celebra a festa de Santa Escolástica, conhecida como Irmã de São Bento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho nos apresenta Jesus diante de uma multidão de mais ou menos 4.000 pessoas, e Jesus percebe que já faziam 3 dias que eles estavam ali. Eles tinham fome. Não tinha como Jesus despedi-los sem nenhum prejuízo para esse povo, sem eles passarem mal pelo caminho. Jesus, então, convida os discípulos a dar de comer à multidão. E diante de uma multidão como essa, e diante de 7 pães e alguns peixinhos, Jesus ele não maldiz. Jesus não amaldiçoa os discípulos pela imprevidência, mas Jesus pega aqueles alimentos e dá graças a Deus. Aqui nós vemos o primeiro ensinamento para nós. Muitas vezes, diante das dificuldades da vida, diante das situações que vêm contrário ao que nós pensamos, o que nós sonhamos, o que nós planejamos, nós maldizemos, nós amaldiçoamos, nós murmuramos, porque a situação não está de acordo com a nossa vontade e os nossos planos. E Jesus, ele bendiz, ele dá graça pelo pouco, ele agradece a Deus pelo pouco que ele tem ali. Esse é o primeiro convite para nós, irmãos. Sabermos agradecer pelo que temos, saber dar graças a Deus pelo pouco que a vida nos dá. Porque é justamente agradecendo pouco é que nós percebemos que não é necessário muito, não é necessário a grande quantidade, mas é possível se viver com um pouco. E um segundo ensinamento para nós é a dinâmica da oração. A oração é estar próximo de alguém que eu conheço, alguém que eu amo. No caso, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo. E nós vemos que os apóstolos, os discípulos, são esses que tinham essa vida de intimidade, de comunhão com Jesus. E eles, ao se aproximar de Jesus, recebiam os pedaços de pão e eles eram convidados a distribuir ao povo. A vida de oração é assim. Nós nos aproximamos de Deus e dele recebemos o que é necessário para a vida,
o que é necessário para a nossa caminhada. E nós somos convidados a distribuir, a partilhar, a transbordar com todo o povo, com aqueles que não conhecem, aqueles que não amam a Deus, aqueles que todos os dias nós encontramos pelos caminhos da vida. Que nós saibamos beber de Jesus para transbordar a todos os que necessitam da alegria do Evangelho. Ó Senhor, dai-nos o dom da oração, para assim como Santa Escolástica, que muito amou, que nós também saibamos beber da Tua presença e transbordar para todos os irmãos que o Senhor envia até nós. Que todos possam se saciar, se alegrar, se robustecer com a força que provém do Senhor. Dai-nos, ó Jesus, a graça de sermos um canal, um transbordar da Tua graça onde estivermos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.